Então o Chelsea vai ser um dos donos do Santos? O que isso quer dizer? Reunião a portas fechadas? E agora? Quem poderá nos defender? Vamos falar sobre isso logo depois da vinheta. Bora lá. Fala aí, seus peixão, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Peço perdão pela minha ausência desses 2 dias aí. Um fim de semana que eu tiro para passar com a minha família, data FIFA, né? Vou, né, pro interior ali, queimar uma carne, fazer um churrasquinho, né? Ficar de boa, dar uma passada off. Acontece um monte de coisa, aí vem SAF, é uma loucura toda. Bom, estou de volta, né? O PH fez os vídeos aí nesses dias, e eu vou dar meu tostão de opinião, obviamente, sobre esse papo da SAF, dessa reunião secreta que teremos nessa terça-feira aí. Né? Tem bastante gente falando, já teve muita informação do Musetti, opiniões do Noronha, do Rodolfo, do Sormani, né? A galera toda falando, Frutuoso, Vanderlei, muita gente falando, Diário do Peixe, enfim, eu vou acabar esquecendo de alguém, mas sintam-se todos creditados e abraçados aí. O conteúdo de vocês continua sendo sempre muito importante. Toda voz que vem para o Santos é importante. O Santos merece visibilidade, ainda mais de quem cria conteúdo para o clube, tá bom? Bom, vamos falar sobre essas notícias, né? Teve a foto ali da época do Mundial de Clubes, que sim, tem uma conotação diferenciada a partir de agora, desse tipo de conversa, né? Vou falar um pouquinho sobre a Blue Co, que é a empresa fundada pelo Todd Boehly, um dos donos, é o dono do Chelsea, e do grupo que faz parte, tem do Chelsea hoje e o Strasbourg da França como clubes aí dessa rede, e o Santos eu acho que seria um desses clubes nessa rede, mais ou menos, no meu ponto de vista, o que é o Bahia para o Grupo City, dentro da rede multiclubes do Manchester City, né? Obviamente com o City sendo cabeça desse projeto, mas eu quero dar um panorama de como o Bahia é visto pelo Grupo City, porque é diferente dos outros clubes que fazem parte dali, tá bom? A gente precisa conversar sobre isso, porque se é esse caminho mesmo, e se é uma coisa parecida, há diferenças numa rede multiclubes, por exemplo, o que era, né, até então a rede do John Textor, né, a Eagle, ou outras redes que tem um clube satélite principal, né, um clube matriz principal e os outros fornecendo jogadores para esse clube o tempo inteiro. A FIFA vai mudar esse tipo de composição, vai ter essa tendência, então a conversa é em outro nível, mas eu acho que o Bahia, sendo exemplo, talvez seja interessante para a gente entender um caminho que pode ser, caso seja mesmo o Blue Co, o grande interessado na SAF do Santos, que vai ter a conversa agora nessa terça-feira, do Conselho Deliberativo ali, e a gente vai falar sobre isso, tá? Antes, deixa o seu like, é muito importante, se inscreve no canal, hype esse vídeo aqui, ajuda o canal a continuar crescendo, é muito importante, e peço, por favor, os vídeos do PH, dicas sempre são muito importantes, ele tá começando, gente. Tem toda a parte de dialética, postura, né, o jeito de falar, que eu acho que são muito bons e muito importantes, né? Como eu disse, eu não colocaria qualquer pessoa aqui para fazer, mas tem toda a parte que as dicas de vocês são muito importantes, né? Nas dicas de edição, por exemplo, ele é acelerado, né? Edita logo para sair. Então, tipo, com o tempo você vai se alinhando, se adequando dentro do conteúdo, né? Para que tenham imagens, num vídeo editado. Ainda tem muito vício de linguagem, não numa parte ruim, mas a gente que cria conteúdo, quando a gente começa, a gente tem muitas tendências de falar, então é normal, tá? Então, isso a gente vai perdendo com o tempo, com a produção de conteúdo mesmo. E aí, os vídeos têm um pouco mais de cortes, por isso que passa por edição, para que o vídeo não fica muito pausado. Eu já tenho por característica falar. E pelo costume de criar conteúdo, eu falo mais rápido. Então, eu tenho poucas pausas. Algumas vezes eu faço, mas é muito mais raro desse tipo de coisa acontecer comigo. Mas se você não voltar nos começos do vídeo do Futirinhas, vai ter muito. É normal, tá bom? Então, agradeço todo mundo, todo o feedback, eu acho muito importante e o carinho que ele tem recebido, eu sou muito grato mesmo para vocês, tá bom? Bom, vamos falar aí dessa coisa do Chelsea. Pois é. Saiu aí que o Santos foi avaliado pela XP Group, o que eu acho errado, porque, no meu ponto de vista, existe um conflito de interesses ali do pessoal da XP com o Santos. Eu acho que tinha que ser uma auditoria independente, mas dito isso, que o Santos teria sido avaliado por volta de 2 bilhões e 200 milhões de reais.
Esse valor não compete, segundo o Rodolfo e o Sormani, né? Esse valor não competiria à história do clube, não competiria a troféus, o que o clube representa nacional e mundialmente, que tem uma importância muito grande, né? E a precificação é simplesmente pelo valuation do momento. O que eu acho, óbvio, num tipo de análise que, se analisar o momento, talvez seja o mais importante para que você precifique. Mas você não pode abdicar, no caso de clube de futebol, a história agregada a ele. Ainda mais uma história tão rica como a do Santos. E não é porque é o Santos. Aqui é um canal do Santos, mas obviamente que se fosse um outro clube, se fosse o Corinthians, se fosse o Flamengo, o Vasco da Gama, o Botafogo, o Fluminense, o Galo, o Cruzeiro, tudo você tem que tentar a precificação baseada na história adquirida, na história contada, na história que foi feito o clube, que o clube foi moldado, porque tudo isso tem um preço, entre aspas, também, para você fazer essa negociação. Você não compra um clube pequeno, entende? Você compra um clube com representatividade, com clientes, são os torcedores, né? Pessoas fiéis que estão ali só por amor àquele clube. Tudo isso tem que ser precificado quando você vai fazer um valuation, no meu ponto de vista. Porém, né, pelo que eu percebi, cara, tem um pelinho que tá desse bigode que tá pegando no meu nariz quando eu falo que tá alto. Mas enfim, eu acho que tudo isso tem que ser especificado e acredito que esse tipo de análise precisa ser feita. Porém, esse é o valor que a gente chegou e tal, beleza. É um valor alto? Em critérios de real, é um valor alto, obviamente. A critérios de futebol europeu não é nada alto. Só para você ter ideia, o Todd Boehly ele comprou o Chelsea por 4 bilhões e meio de libras do Roman Abramovich. Obviamente, ele está num grande centro do futebol, na liga mais valiosa do mundo, num clube que tem um histórico recente de grandes títulos, Liga dos Campeões, inclusive, né? Acabou de ser campeão da Copa do Mundo de Clubes, óbvio, já na gestão Todd Boehly, tá? É um trabalho de ascensão, tem uma postura de contratação um pouco diferente de outros clubes, gastou-se muito dinheiro para que o Chelsea se reconstruísse, ainda está num processo de construção, mas as contratações elas são muito boas num plano geral, mas são contratações em demasia até em vários momentos. O Ângelo e o David Washington muito casam nesse tipo de contratação, vai contratando, vamos encher de jovem aqui. E isso é feito pelo Chelsea, tá? Porém, esse é o valor pago pelo Blue Group, pelo Blue Co ao Chelsea, 4 bilhões e meio de libras, 4 bilhões e meio de libras para comprá-lo de Roman Abramovich, antigo dono do Chelsea, tá bom? Esse dinheiro, como é um dono, foi para o Roman Abramovich, tá? É diferente do caso do Santos, que tem esse valuation, óbvio que não sei se é esse valor que vão dar ao Santos ou vai ser aplicado no Santos, porque um clube que não tem dono, o dinheiro vai para quem? Vai para sanar dívida e investimentos, não é verdade? Você não dá esses 2 bilhões e 200 milhões de reais, levando em consideração que seria esse valor, vai para o bolso do presidente na gestão que está acontecendo. Não é isso que acontece. Na teoria, né? Pode ter controvérsias? Pode, mas na teoria não é isso que acontece. Então, você compra a dívida e você compra o investimento que você vai fazer, determinado no contrato, e em quanto tempo isso vai ser feito. Em melhoramentos de estádio, ou um novo estádio, melhoramento de centro de treinamento, para futebol masculino, para futebol de base, para futebol feminino. Tudo isso entra nesse valor que vai ser comprada a SAF. Tá bom? Óbvio de organização, né? É, das pessoas que vão trabalhar, tudo isso vai entrar nesse tipo de investimento e, obviamente, contratação de atletas também, que é, no geral, o que o torcedor mais quer saber, quem que vai chegar, né? O Chelsea está comprando o Santos, na teoria, né? É o que está rolando por aí, o Musset falou sobre isso. O Chelsea está comprando o Santos, quando é que o Cole Palmer estreia? É basicamente isso que o torcedor, num geral, quer saber, né? O Cole Palmer tabelando com o Guilherme Amado, é tudo que a gente quer ver nesse, nesse time do Santos, né? Mas isso é levado em consideração. Beleza, dito isso, o que eu acho sobre isso? Primeiro tem essa foto que acabou circulando ali da época do Mundial de Clubes, quando o Chelsea sacramenta o seu título, o Marcelo Teixeira junto ao Marcelinho, que, né, como o Rodolfo disse, é o presidente do Santos de fato, o Marcelo é o testa de ferro, mas ali junto com 3 pessoas, Kia Jurabchian, que é uma pessoa de grande trânsito dentro do futebol inglês e principalmente nesse momento no Chelsea, Kia Jurabchian, aquele mesmo que era o cara que fazia a MSI dentro do Corinthians, né? Que era o dinheiro do Boris Berezovski. Boris Berezovski? O russo
magnata que colocou dinheiro ali no Corinthians ali, que na teoria o que se fala era de lavagem de dinheiro, e o Kia era o cara que organizava tudo isso, né? Ele não era o próprio cara do dinheiro, era o cara que organizava o dinheiro dele dentro do Corinthians, montou aquele time em 2005 com Tevez, Nilmar, Carlos Alberto, Roger, né, Mascherano, enfim, vários jogadores, Fábio Costa, né? Vários jogadores daquele time. E o que era esse cara? E ele é um cara de fácil trânsito em futebol inglês. Ele negocia muitos jogadores em futebol inglês e principalmente com o Chelsea. E também o Juliano Bertolucci também nessa foto. E o vice-presidente do Chelsea e também membro da Blue Co, que é o Bedad Eghbali, né? Um dos dirigentes ali estavam nessa foto. Marcelo Teixeira dando parabéns para o Chelsea pelo título e tal, né? E dá uma defendida também no PSG, porque existe um burburinho também do grupo do Qatar também interessado. Já teve um interesse no passado junto ao Santos, tanto Dubai quanto o Qatar já tiveram interesse no Santos no passado. O Rueda negou, né? Principalmente de Dubai, que foi ao Bahia depois, tá certo? É fato, tá? Não tô inventando, são coisas que aconteceram mesmo, né? Queria SAF, mas não permitiu que a SAF acontecesse no Santos, né, e rebaixou o clube. Parabéns, Rueda. Mas enfim, teve toda essa foto, e essa foto, essa fala, essa frase acaba ganhando uma importância, e você fica questionando por que raios, cargas d'água, o presidente do Santos foi dar parabéns para o Chelsea nessa foto e etc. Qual que é o motivo disso? E aí você começa a tentar ligar os pontos na sua cabeça dessa conexão. E só para deixar claro, PIF, Arábia Saudita, tá certo? Dubai, Emirados Árabes, Manchester City, Qatar, Paris Saint-Germain, tá bom? Só para ter a diferença, não é tudo a mesma coisa, são 3 países, 3 sistemas de trabalho diferentes de 3 governos, tá? A PIF é da Arábia Saudita, Newcastle, Al Ahly, Al Hilal, Al Nasser, Al Ittihad, Neon, Qadisiyah, tá certo? É esse grupo. O Qatar é do Paris Saint-Germain e o Dubai, né, é do Manchester City, do City Group, tá? Que tem o Bahia, inclusive, como um dos seus membros. Beleza, dito isso, como que seria, na teoria, caso o Chelsea, né, o Blue Co, fizesse essa oferta e virasse SAF no Santos, lembrando que tem que passar por aprovação no conselho, votação dos sócios, e aí você, né, mudança do estatuto na teoria, porque tem que tirar, que hoje é 49%, teria que aumentar para 51%, mas o Farinha, né, o Henrique Farinha já falou sobre isso também, peço que você preste atenção lá no X dele, no Twitter, Henrique Farinha, para você dar uma olhada. O Farinha traz muitas informações boas sobre essas coisas, sobre a politicagem dentro do Santos, da Belmirolândia. É muito importante a gente ficar prestando atenção nisso, tá certo? Então, como seria caso avançasse essa situação Chelsea, né, Blue Co. Eu vou falar Chelsea para ficar mais fácil, porque falar Blue Co é complicado, né? Então, caso Chelsea, o Todd Boyle e o seu grupo fossem donos da SAF do Santos. O Santos perderia sua identidade, o Santos seria apenas um clube satélite do Chelsea? Ao que tudo indica, olhando para futebol brasileiro, não. Seria, no meu ponto de vista, igual o Bahia é tratado pelo Grupo City. Obviamente, no Grupo City, o Manchester City é o pilar, é o principal, é o clube com mais visibilidade, é o clube que mais gera renda, é o clube que tem mais, que disputa os melhores campeonatos, a Liga dos Campeões, a Premier League, né? É o clube mais midiático do grupo. Você tem vários outros clubes, aqui a gente está falando de uma rede que tem mais outros clubes, tem o Torque no Uruguai, tem uma participação no Bolívar, que não é propriamente do Grupo City, eles são minoritários, mas tem ali, tem o Yokohama Marinos no Japão, tem tem o da Austrália também, se não me engano, o Sydney, tem vários outros clubes, né? E desses clubes, acho que tem o Troyes da França também, que é uma das conexões, e se eu não me engano, o Getafe na Espanha também. E eu não tô falando do Bahia, tá? Nesses clubes, tirando o Bahia, o que eles fazem? Dentro dessa rede do City Group, tô resumindo bastante só para você ter ideia, eles meio que são parte desse sistema para fornecer jogadores, principalmente quando o City precisa. Então, digamos, Savinho foi contratado pelo Manchester City, pelo Grupo City. Ele estava no Galo, surgiu no Galo, tal, foi bem e tal. Quem verdadeiramente contratou, o clube que contratou o Savinho foi o Troyes, da França. Por quê? Apesar de ter sido contratado pelo Grupo City, ele foi ser
formado no Troyes da França. Ele terminou sua formação no Galo, fez 18 anos, foi para a França para jogar ali no Troyes, para que se lapidasse dentro do futebol europeu, quando o City entendeu que ele estava pronto, né? De uma parte ele foi para o Girona e depois ele vai para o Grupo City. Então ele teve duas escalas dentro do Grupo City até ir de fato para o City. Entendeu? Isso o caso Savinho. O Ian Couto é outro, foi contratado, juntou a Curitiba tal, foi emprestado, estava no Girona, fez uma baita temporada, o City entendeu, não vamos utilizá-lo, vamos vendê-lo, e venderam o Ian Couto ao Manchester City, ao Borussia Dortmund. Também é uma alternativa de jogo. O Bahia, ele fica um pouco fora dessa rede, né? Ele, apesar de fazer parte da rede, o Bahia não é um grande fornecedor de atletas para o Grupo City. Até esse momento, você vê o Grupo City investindo em base no Bahia, né? Até contratando e tirando jogadores de outros clubes, como recentemente o menino do Corinthians, que eu esqueci o nome, foi contratado pelo Grupo City para levá-lo ao Bahia. Se ele vai vestir a camisa do City no futuro, a gente ainda não sabe, mas também vem contratando atletas para o Bahia, deixando o Bahia forte, né? Pensando no que o Bahia pode render dentro do futebol brasileiro. Entende? E lembre que o John Textor, em um passado recente, falou para tomar cuidado com o Grupo City dentro do futebol brasileiro, porque quando eles quiserem, eles vão tomar conta do futebol brasileiro através do Bahia, porque é muito difícil competir nesse nível com eles. O John Textor falou sobre isso, tá? Independente do que ele fez certo ou errado no Botafogo, não é esse o ponto. Tô falando que ele falou sobre isso com relação ao Grupo City. E por que eu tô falando muito disso? Porque eu acredito que o Santos, no caso do Blue Coal, que é o grupo do Todd Boyle, seria caso parecido. Porque hoje, dentro da Blue Coal, tem dois clubes, o Chelsea e o Estrasburgo da França, né? O Estrasburgo, ele é meio que o laboratório do Chelsea para lapidar atletas dentro do futebol europeu. Exemplos, o Ângelo foi contratado pelo Chelsea, jogou amistoso, foi para o Estrasburgo, jogou uma temporada, o Chelsea falou, bom, vamos usá-lo, vamos vendê-lo. Não vamos usá-lo, vamos deixar outra temporada no Estrasburgo? Não, vamos vender. E venderam ele por 20 milhões de euros, né? Tiveram um lucro ali rápido para o Al Nassr da Arábia Saudita, clube do Cristiano Ronaldo. O Andrei Santos foi outro, foi contratado junto ao Vasco, muito jovem, foi levado ao Estrasburgo emprestado, jogou, né? Foi até o Nottingham Forest, inclusive, jogou, não se destacou, voltou, foi para o Estrasburgo de novo, e aí ele finalmente se lapidou, fez uma temporada excelente na temporada passada pelo futebol, pelo Campeonato Francês, pelo Estrasburgo, e agora o Chelsea vai utilizá-lo no time principal. Então, eu vejo essa coisa. Então, você tem ali o Estrasburgo como laboratório. No Santos, eu acho que tem dois caminhos. Um, óbvio, formação de atletas, eu acho que é o principal chamariz para o Todd Boyle aí, né? Vamos formar jogador ali. Ali já é um celeiro de jogadores histórico no futebol brasileiro. A gente pode melhorar essa capacitação e assim eles fornecerem atletas para a gente com o tempo, né? A gente até em base, que é um pouco mais fácil, talvez, né? Você pode levar jogadores assim que eles fazem 18 anos, antes deles virarem profissionais de fato, sabe? Adultos, mas não profissionais, porque tem até o sub-20, e levar eles mais prontos ali para o futebol inglês ou para jogar no Estrasburgo para terminar essa lapidação. Acho que pode ser uma alternativa, porém eu acho que seria mais parecido com o caso Bahia. Vai tentar melhorar a capacidade da sua base para ter ali uma possibilidade de negócios muito bons, mesmo que venda para outros centros do futebol europeu, outros clubes do futebol europeu, pode ser, ou de futebol ou de futebol de outros continentes e outros mercados, como a própria Arábia Saudita, etc., mas para que tenha na base do Santos um negócio de crescimento. Óbvio, atrelada à marca, atrelada a crescimento de marca, a exposição da marca Santos, que também é uma marca forte a nível mundial, ela tem uma importância, tá? Se querendo ou não, ser torcedor de outro clube ou não, ela tem uma importância muito grande, uma representatividade muito grande. Só você vê nesse monte de perfil do Instagram, qual clube no Brasil que você mais conhece? O Santos está sempre entre os 3 primeiros. Pelo menos nos 2, sempre, né? Sempre é lembrado. Entre os 3 primeiros, no mínimo, mesmo na Copa do Mundo de Clubes, teve várias vezes essa pesquisa, o Santos não estava lá e era o clube mais citado junto do Flamengo e do Palmeiras, com 2 clubes que estavam no Mundial de Clubes. Então, assim, ele é um clube muito citado mundialmente por causa do Pelé, por causa do Neymar e da representatividade que ele tem por causa desses atletas. Então, acredito que é pensado numa capacitação de elenco, de time, de trabalho na base, e aí que talvez mora o problema. O Santos não pode perder sua essência, independente de quem chegue aí. Óbvio que para o torcedor, no geral, ele quer ver seu time bem, com grandes jogadores, disputando títulos e sendo uma potência dentro do futebol local e futebol continental,
claro, dentro da sua realidade, sendo uma potência e conseguindo ser isso, o torcedor vai ficar resignado. Mas o Santos não pode perder sua identidade, que é a formação de atletas, que é usar esses atletas formados no clube e virando ídolos do clube. Se esse processo for respeitado, usando um atleta jovem agora, o Robinho Júnior, por exemplo, né? Ele tá no profissional agora, vivendo esse momento. Virou SAF agora. Virou SAF, é o Todd Boyle, que é o dono do Santos, o Blue Cole, eles estão tomando conta do Santos. Já vamos levar o Robinho Júnior para o Estrasburgo, para ele ficar preparado para ele já chegar no Chelsea depois. Eu acho que isso é uma perda de identidade. Óbvio, né, gente? Vamos separar as coisas. Óbvio que você fazer esse tipo de coisa não quer dizer que o time vai ficar uma porcaria. Só tô dizendo que é uma perca de identidade. Por quê? Porque o Santos é um formador de atletas historicamente, tá? Não é de agora, é da história do clube. Formar os seus atletas e seus principais ídolos. Caso esse processo seja respeitado, olha, o Robinho Júnior tá virando profissional agora, ele fica no Santos pelo menos até os 21, 22 anos. A partir disso, a gente pensa em futebol europeu para ele. Ou se ele tiver essa explosão física, técnica muito cedo, a gente pode pensar esse passo antes. Mas não colocar o carro na frente dos bois. Aí eu acho que o processo é respeitado. Tudo isso, óbvio, é caso a caso, conversa por conversa. Você não vai fazer isso com todos os atletas formados na sua categoria de base. Você precisa fazer negócio, você precisa vender antes, você precisa contratar outros, você tem lacunas em elenco, tudo é estudado. Mas eu acho que, num geral, nos principais expoentes, nos principais jogadores, no Nadson, no Cauã Basile, que é para daqui 6 anos, etc., você vai pensar num projeto para que ele se capacite. Eu não quero ver, por exemplo, o Cauã Basile, que hoje, da base do Santos, é o nome que tem mais destaque por todo o sucesso que ele faz aí, mesmo desde os 8, 9 anos de idade, que ele, com 16 anos, já esteja vendido para o Chelsea ou para qualquer clube europeu e quase não jogue pelo profissional do clube, entendeu? Eu quero que isso seja respeitado. Não, o Cauã vai subir pelo Santos, vai jogar pelo Santos, com 22 anos, né? 21, 22 anos, assim como o Neymar, depois de render tecnicamente, a gente pensa nesse tipo de venda. Se esse processo for respeitado, eu acho que é um caminho muito bom. Muito bom. Tudo, obviamente, conversado, analisado, e assim, gente, é muito complicado a gente esperar isso de quem está na diretoria do Santos, tá? Eu tô indo aqui pela utopia. Tomara que seja assim, mas ainda assim acho complicado. O que eu não acho complicado, olha só que gancho, é você ir na Foot Fanatics, meu parceiro. 7% de desconto na loja inteira no cupom Peixão na Fute 7. Link tá na descrição, no QR Code aqui, ó, aparecendo, tá certo? Coloca tudo o que você quer no seu carrinho, tudo. Vou lá, colocar todos os produtos que eu quero no meu carrinho. Isso aqui tá com desconto, isso aqui não tá. Esse aqui acabou de lançamento, tá um pouco mais caro. Esse aqui é da temporada passada, essa camisa maravilhosa. Vou colocar aqui no carrinho. Você chegou lá, botou as coisas no carrinho, botou esse cupom Peixão na Fute 7, pimba, 7% de desconto no carrinho inteiro. Com desconto, sem desconto, tudo tem 7% de desconto. Então, mesmo produtos com desconto, vão ter mais desconto com o cupom Peixão na Fute 7. Então, vai lá na Fute Fanatics que eu garanto que você vai curtir. Chegou muita camisa nova, cara. Chegou camisa de time da Bélgica. Para quem é colecionador, como eu, que gosta de coisa alternativa, tem as camisas do Palermo da Itália. A rosa, a preta, lindíssimas. Camisas muito bonitas. Camisa do Anderlecht. Tem camisas muito, muito variadas lá. Villarreal, né? Eu gosto de muito pro. Ah, pô, eu peguei a da Roma, tá? Porque eu gosto muito da Roma, mas enfim. Eu gosto muito pra camisa alternativa, camisa que geralmente as pessoas não têm, sabe? Tem desde o Arsenal, do Real Madrid, obviamente, mas tem do West Ham, né? Vai ter time da segunda divisão Inglaterra, vai ter time da França, time alternativo da França, né? E isso eu acho muito legal. E lá na Foot Fanatics tem esse tipo de produto para você adquirir, tá? Então clica no link da descrição, vai lá e garanta as suas peças. Fora do futebol tem a moda casual, tá? Certo? E etc. Tem coisa pra caramba, tá? E aí daqui a gente vai para tal reunião da terça-feira, a reunião a portas fechadas. O Noronha falou muito bem. Nessa gestão, a gente não tem tido acesso às reuniões do conselho. Porque na gestão passada, mal ou bem, a gente tinha esse acesso. O Rueda, por mais que foi o pior presidente da história do Santos até esse momento, ele sempre deixou isso muito transmitido, né? A gente sempre tinha acesso como sócio torcedor às reuniões do conselho, por piores que elas fossem. As reuniões eram transmitidas ao vivo, a gente podia acompanhar. Eram péssimas reuniões, muitas pautas imbecis, né? Muitas falas ruins, mas faz parte do rito do clube e tal, e a gente tinha acesso. Atualmente, nessa gestão, a gente não tem. E nessa terça-feira teremos uma reunião para entendimento por parte do Conselho do Santos, dos conselheiros do Santos, acerca de SAF, né? Segundo o que dizem, para o entendimento. Eu acho muito complicado, muito nebuloso, que
O Santos, nesse momento, ele tem 58 mil sócios, tá? Já perdemos mais 7, senhor Marcelo Teixeira. Estávamos com 75, agora estamos com 58. Né? O Santos continua perdendo sócios todos os dias porque o seu trabalho nessa parte de sócios é péssimo. Muito mal feito. Ah, é porque o time tá perdendo. Não é só isso. O trabalho com relação ao programa Sócio Rei é péssimo, mal feito, mal administrado e muito mal de benefícios. Muito mal. Não dá para ser só o estádio o benefício, o único benefício, o principal benefício. Você tem que ter muitas outras alternativas e eu falo isso há muitos anos, não é agora da gestão do Marcelo Teixeira. Eu falo há muitos anos. Precisa se pensar no torcedor do Santos que não faz parte da cidade de São Paulo, do Grande ABC e da Baixada Santista. Tem que pensar no santista que mora no interior, do santista que mora no Paraná, porque tem muitos santistas que moram no Mato Grosso do Sul, em Goiás, no Espírito Santo, em Minas Gerais. Tem muitos, somos muitos torcedores do Santos nessas localizações. No Nordeste também tem bastante. Somos 8 milhões de torcedores desmembrados nesse país todo. Óbvio, a grande concentração na grande São Paulo, tá certo? E na Baixada Santista, mas tem muita gente no interior de São Paulo, muita gente no Paraná, muita gente mesmo. Precisa pensar nesse torcedor. Nem todas as vezes eles não vão estar sempre disponíveis e prontos para ir para Vila Belmiro ou para qualquer estádio que seja. Você não pode usar só o ingresso como o grande chamariz. Você tem que ter outras alternativas. Dito isso, a reunião a portas fechadas preocupa porque você passa a imaginar qualquer tipo de coisa. A gente tô só supondo, eu não estou afirmando nada. Estão lá para querer manter cargo, estão lá para fazer politicagem, estão lá para conseguir negocinho. A SAF nem saiu, já estão tentando fazer esquema. Você cria uma dúvida num torcedor, no geral, por causa desse acordo. Deixa o celular na porta, ninguém vai querer saber de nada. Óbvio que certas coisas é bom que não se vaze, mas qual é o grande problema de uma reunião do Conselho Deliberativo do clube para elucidar dúvidas com relação a uma SAF que não pode ser transmitido para o sócio torcedor, tá? Óbvio que o torcedor em geral também e tal, mas assim, tendo uma grande amplificação do sócio que pode acompanhar. Por quê? Não tem uma resposta assim básica, porque assim, se é para só elucidação, para tirar dúvidas, para que alguém vá lá apresentar, a SAF vai ser assim, é assim que funciona uma SAF, é assim que o Santos pensa uma SAF, a gente vai a partir de agora montar um estatuto, porque precisa mudar o estatuto precisa ir nesse ritmo por causa disso, disso, disso e disso. Por que isso não pode ser visto pelo torcedor, pelo sócio torcedor que seja, que paga uma mensalidade bem cara e bem salgada para ter alguns acessos, e esses acessos, como esse dessa reunião, é limitado ao sócio torcedor, porque só o conselheiro pode ver. Porque na hora de pedir voto, é para o sócio torcedor que vocês vêm pedir. Né? Não é só para conselheiro. Conselheiro é, não no geral, mas conselheiro tá ali muito para, se eles estão ali para apoiar e para ser puxa-saco, em troca de, na teoria, tá? Supostamente, carguinho, vaga em estacionamento, uma vaga para o sobrinho na base, e etc e tal. Só para isso, né? Agora, para quem, óbvio que eu tô falando num contexto geral e de quem faz errado, tá, gente? Não tô falando que todo mundo é assim, pelo amor de Deus. Mas pro torcedor que é votante, que tem essa possibilidade, vocês adoram falar com o sócio torcedor, né? E não é só o Marcelo Teixeira, não, é qualquer político que acerca de qualquer clube. Então aí tudo bem, falar com o torcedor, aí ter transparência, aí ter visibilidade, aí para convidar para café da manhã, opa, aí é tranquilaço, tá certo? Eu acho extremamente nebuloso. Se não tem nada de problema que possa ser conversado nessa reunião, por que não pode sair nada? Por que tem que deixar o celular na porta? E por que essa transmissão não pode acontecer para os torcedores poder acompanhar? Se são só para tirar dúvidas e para sanar qualquer tipo de questionamento com relação a uma SAF, por que isso não pode ser transmitido? O que vai rolar de tão secreto nessa reunião que não pode ser transmitido? É a maçonaria santista isso aí, bicho? É o culto maçônico do Santos? Eu acho bem complicado. Você cria muito mais dúvidas do que esperança no torcedor, tá? Aí vamos pro encerramento. Obviamente que eu sou a favor da SAF, eu já falei isso em vários momentos. Do jeito que tá, não só no Santos, mas em vários clubes, esse modelo não
está trazendo sucesso, porque a gente não vislumbra em quem quer que seja que faça parte do conselho diretivo ou possível presidência de um clube, no caso o Santos, vislumbre de melhora dentro do que o Palmeiras ou o Flamengo fazem. Você não vê isso, só que numa SAF você começa a ver uma possibilidade disso acontecer. Então o que a gente quer é profissionalização. O que a gente quer no geral é que tenha respeito pela instituição. O que a gente quer no geral é o clube saudável financeiramente, é o clube sabendo trabalhar com o dinheiro que está dentro do caixa. E a gente não vê isso no Santos há muito tempo, cara. Por isso que tem todo esse desgaste, por isso que o torcedor no geral é a favor da SAF, porque pelo menos na SAF a gente tem uma esperança que isso pode mudar. Óbvio que uma SAF não é garantia de nada, não é garantia de título, não é garantia de sucesso, pode dar errado, como o caso do A777 no Vasco, pode. Porém, pelo menos numa SAF, a gente se apega a um caminho, a uma possibilidade de melhora. E a gente tem muitos exemplos de sucesso em SAFs, muitos exemplos, em vários mercados, em várias possibilidades. A Inglaterra inteira é SAF. Todos os clubes da Inglaterra são SAF. Quase todos, não falo todos não, mas a grande maioria são SAFs. Na primeira, na segunda, na terceira, na quarta divisões, são SAF. São clubes que trabalham dentro de suas realidades, com, óbvio, dentro de um fair play financeiro sendo respeitado. Óbvio que tem modelos associativos que funcionam muito bem também no mercado europeu, no mercado brasileiro. Nos clubes da MLS, todos são com donos também, não só clubes de futebol, mas outras franquias de outros esportes também. Então você tem uma possibilidade de ganho, sim, e de expertise que nesse modelo dentro do Santos não tem funcionado. Né? É sempre falado de gestão, de transparência, e o que a gente não vê é gestão e transparência. Então, pelo menos talvez numa SAF, a gente tira pelo menos essa preocupação. Ah, como é que tá pagando salário? Ah, de onde tá vindo esse dinheiro? Porque a gente sabe da onde pode estar vindo. Óbvio que vai ter investimento no nível, vai ter investimento no caso aconteça em time, em estrutura e tal, e o patamar volte a ser respeitado, porque do jeito que tá, a gente não sabe se vai sair estádio, a gente não sabe como é que paga salário de jogador, tudo isso, como é que o Santos está contratando o jogador, pedindo, dando 4 milhões de dólares para contratar um jogador se não tem grana, tudo isso vira motivo de dúvida no torcedor. E o torcedor, no geral, ele não quer ter essa dúvida, ele quer ver o time jogando bem. Por isso e por tantas outras, eu sou a favor de SAF. Tomara que dê certo, tomara que seja uma SAF estruturada, uma SAF forte, de pessoas que entendam o que o clube representa, o tamanho dele, o que o clube é, para que isso também faça parte dessa filosofia de trabalho. O Santos não é igual ao Chelsea, o Santos não é igual ao Estrasburgo, tá certo? O Santos tem um modelo histórico de trabalho que precisa ser respeitado para que se entenda o que o clube é e representa. Ele é um formador de atletas, ele é um formador de jogadores, não só para o Santos, né? Para o futebol brasileiro e para a seleção também. Sempre foi assim. Então, esse eventual novo dono, caso seja o Blue Coal, tem que entender isso também. Se mudar, eu vou ficar muito desgostoso, mas no fundo, lá, eu quero ver meu time jogando bem, eu quero ver meu time sendo campeão, mas eu, óbvio, se for o mundo ideal, eu quero ele fazendo isso e respeitando a sua própria história, o seu próprio legado e exaltando e fomentando esse legado para que ele continue solidificado dentro do futebol brasileiro e mundial, tá certo? Deixe sua opinião nos comentários, a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus, um beijo para todos, até a próxima. Valeu!